Boa noite para quem me acompanha aqui no Instagram. Primeiro eu quero dizer que eu sinto muito pelo atraso no início da transmissão. O Instagram está aqui anunciando ainda a entrada do vídeo. Eu peço desculpas, né? Sinto muito pelo atraso no início da transmissão. Eu, na minha equipe de uma mulher só, né, o One Band, eu não consegui fazer a transmissão simultânea pelo YouTube e pelo Instagram. Nem mesmo abrindo o YouTube para fazer essa transmissão direta. Então, eu tô aqui no YouTube, no Instagram, como é possível gravar, salvar essa live, né, e depois disponibilizar. Então, eu vou deixar por 24 horas disponível lá no canal do YouTube, deixo o link mais tarde para quem preferir essa forma de acompanhar. Infelizmente, eu tinha preparado vários slides também para fazer esse roteiro ser mais instigante, com imagens, com perguntas, e nesse momento eu vou deixar a desejar por conta desses problemas técnicos, tá? Bom, eu vou seguir o roteiro que está aqui do meu lado, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para poder acompanhar, né, o slide que estava aqui preparado. O tema da live surgiu a partir da experiência que eu tenho como terapeuta energética e sistêmica. Dificilmente dá para dizer qual foi a que surgiu primeiro, né? Porque elas estão tão intrinsecamente ligadas que quando a gente fala de despertar e de evolução, acho que toda a técnica contribui, né? De uma maneira bastante significativa. E claro, para a gente despertar, né? Fazer esse movimento de crescimento, de evolução, tudo auxilia. Diversas técnicas terapêuticas, alternativas ou convencionais, alternativas não, né? É um termo meio estranho. Holísticas, integrativas e as convencionais, assim como livros, lives, posts. E esse é um movimento próprio de quem está aqui nessa jornada, né? O meu primeiro slide ele se chama Jornada Interna versus o Espelho do Mundo. Então, eu queria falar sobre, né, a partir desse ponto, esse despertar da consciência. Vocês me desculpem estar aí um pouco confusa no início, mas é que eu fiquei tão chateada e nervosa com a dificuldade da transmissão que eu saí do centro, tá? Tô retomando aqui aos poucos, tô sendo bem honesta e espero que dê tudo certo a partir de agora. Bom, o despertar da consciência, ele pode ser visto como um movimento próprio da jornada evolutiva, né? O nosso tempo todo aqui na Terra, ele nos mostra essa evolução por meio de ciclos, né? Desde o nosso surgimento como 50% do óvulo e do esperma dos nossos pais, até os últimos dias de nossas vidas. A gente vai sempre passar por diversos ciclos, da gestação, do nascimento, os ciclos evolutivos da criança para o adolescente, do adolescente para a vida adulta. Nessas fases, a acolhida na família, a relação com os amigos, o aprendizado dentro da família, o aprendizado fora da família, aquilo que a educação sistematizada nos traz e acrescenta. Depois as nossas relações com a própria constituição do casamento, as idades pelas quais nós vamos passando, as responsabilidades com a família, com o trabalho. E toda vez que a gente dá um passo, né, que a gente sobe um degrau nessa escada da vida, a gente desperta uma compreensão, um nível de consciência que é sempre maior do que o anterior. E quando a gente coloca esse despertar da consciência através dos chakras, a gente está falando sim dessa realidade diária que a gente enfrenta
e como esse conhecimento tão antigo, né, que os nossos ancestrais lá há alguns milênios trouxeram para nós e que muitas vezes fica deslocado da nossa vivência. Mas quando a gente percebe que tudo é uma coisa só, a gente entende que matéria e espírito, que o caminhar, o nosso caminhar aqui, ele não é segregado, ele não é dividido, né? Essa divisão, ela é própria da nossa mente ainda muito egocêntrica, né? Muito aprisionada nessa diferenciação, nessa dicotomia de preto ou branco, verdade ou mentira, essa separação, né? Porque tudo acontece simultaneamente. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo para o nosso crescimento e para o nosso despertar. E nesse despertar, sem dúvida nenhuma, como terapeuta energética e sistêmica, eu falo do despertar da consciência para um propósito maior e grandioso, mas sem ignorar, claro, toda essa nossa trajetória aqui nesse plano. Afinal de contas, a gente está aqui para passar por tudo isso e atingir, né, a nossa realização, o nosso propósito nos mais diversos níveis. Então, esse levantar do véu de Maia, né, como os hindus chamam, quanto mais a gente se desapega da nossa consciência egóica ou egocêntrica, tão mais preparados ou tão mais fluidos nós vamos ficando com a nossa vida. Para quem tem filhos ou trabalhou com educação ou que já iniciou a sua jornada de autoconhecimento, sabe ou percebe que quando a gente vai lidar com a criança, né, a criança é completamente autocentrada e nós somos ainda essa criança autocentrada, né? A criança, ela inicialmente, ela nem se diferencia da mãe. Depois ela acredita que a mãe está a serviço dela, né, de todas as suas necessidades. E com o passar do tempo, ela vai entendendo que, não sem sofrimento muitas vezes, né, que o preenchimento das suas necessidades internas não está a cargo de outro, né? Quando ela vai caminhando, ela vai percebendo que conviver com os demais faz parte, né? Estar inserida num contexto social, qualquer ambiente que seja, nos leva a perceber que existem outros além de mim, que existem outras crenças além daquelas com as quais eu fui criado, que existem outras formas de enxergar o mundo além daquelas que eu vejo, que eu percebo ou que eu recebi por meio da minha família. E nessa trajetória, né, nesse despertar, não só no mundo, mas também no plano espiritual, a gente vai crescendo para um propósito sempre mais elevado, sempre maior, né? Crescer, despertar e ser adulto nas nossas mais diversas modalidades, na família, no trabalho e na nossa essência divina, exige que a gente não se afaste de quem somos, mas que nós compreendamos que ser um com o todo é participar dessa dinâmica, né, em que como indivíduo eu faço parte de algo maior. Então essa escala evolutiva, ela é multidimensional e ela tem sempre um propósito grandioso e amoroso, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais. Quando a gente se coloca nesse mundo, né, para entender o nosso propósito, o nosso papel e cumprir de uma maneira melhor a nossa trajetória de despertar, o universo, destino, Deus, o Criador, o arquiteto do universo, coloca pra gente experiências sobre as quais a gente precisa passar para atingir, né, para caminhar, digamos assim, para atingir esse propósito, mas para caminhar na vida. E essas experiências, em geral, elas são dolorosas, né?
quando a criança faz birra, que chega um momento em que a mãe dá tudo para ela e em algum momento ela começa a falar não, né, a mãe ou o pai, ela se frustra e chora porque aquilo dói nela. Mas é uma experiência pela qual ela precisa passar para entender que existe uma coisa muito simples e que faz parte da nossa vida, limite. Que nem tudo aquilo que eu quero eu posso, né? E nem tudo que eu posso eu devo. E na nossa vida, isso também acontece. Então, o universo proporciona, a partir de algumas dificuldades com as quais nós viemos ao mundo, ou que trazemos, experiências que são difíceis de fato, né? A começar do próprio ambiente da família, muitas vezes, ou em 99,9% das vezes. E aí que entra o nosso jogo de ego, porque essas experiências nem sempre são aceitáveis, nem sempre a gente concorda, né? Como se a realidade precisasse da nossa concordância, mas agimos dessa forma. E aí, como vai ficando difícil, e eu nego aquilo que eu preciso passar, então nós começamos a criar mecanismos, criar massa densa, criar dificuldades que atrapalham a nossa própria jornada evolutiva. O Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, né, que é uma das ferramentas com as quais eu trabalho, ele diz que caminhar na vida é muito simples. Basta a gente aceitar a realidade como ela é e tudo como foi. Dar um sim a tudo. Mas a gente não faz isso. A gente dificulta esse processo. Então, na primeira, na segunda ou na milionésima experiência difícil, a gente entende que o universo está contra nós, que a gente está aqui sozinho. E todas essas emoções carregadas, densas, de raiva, sentimento de injustiça, de abandono, de vingança muitas vezes, se essa experiência é vivenciada na relação com outras pessoas, por exemplo, o término de um casamento, a perda de um filho, a demissão cruel muitas vezes no trabalho. Então a gente fica com raiva, a gente quer vingança, ou a gente pensa com tanto ódio, sente com tanta dor, que tudo isso é energia que se consolida. Então, além daquilo que nós precisamos passar, a gente cria massa e adiciona dificuldade a esse processo. Porque por mais injustiçado que sejamos, aquilo que a gente deseja ou ataca o outro mesmo em pensamento, a gente causa nós mesmos, né? Porque o outro é apenas um reflexo daquilo que eu preciso despertar em mim. Por isso que o primeiro slide chama a jornada interna e o espelho do mundo. A nossa jornada interna, ela está intrinsecamente relacionada àquilo que nós vemos aqui fora, ou aquilo que nós vivenciamos aqui fora. O outro é apenas um meio pelo qual ele possibilita esse despertar. E aí, quem não aceita a realidade tal como ela é adulto ou criança. A criança não lida com a realidade. Então, se nós estamos aqui como adultos patinando ainda para entender, aceitar e seguir em frente com as dificuldades que a gente tem na nossa vida, estamos agindo como adultos infantilizados, tanto no plano material quanto no espiritual. E aí tinha uma frase aqui que eu havia separado no slide, que ela é assim: eu carrego emoções em caixas sem chaves, que voam repleta de sonhos já cansados de dormir. Quanto maior a dificuldade, né, quanto maior a dificuldade que a gente tem de aceitar aquilo que nos aconteceu, a gente vai se aprisionando, se amarrando, e o dia a dia, já que ele é um reflexo do interno, do nosso interior, ele também vai ficando cada vez mais emaranhado, cada vez mais difícil, justamente para a gente poder se livrar dessa caixa de emoções turbulentas, densas e carregadas que a gente tem trazido desde a nossa infância.
desse olhar viciado e dolorido e magoável que a gente carrega e que impede tanto a gente de ascender materialmente quanto espiritualmente. E aqui fica a dica do que, mesmo sendo importante a gente desenvolver os chakras alinhando principalmente os superiores, se a gente não lida com as emoções mais primárias, né? Aquelas que a gente vem carregando e não se liberta. Não existe outro meio de ascender, de subir uma escada, se eu não me estruturar e não me sustentar o suficiente para isso. E esses sonhos, essas emoções estão aí, né? Pedindo para que sejam vistas, que sejam curadas e que dessa forma a gente possa ascender. Então, o que as constelações familiares ou a própria terapia tem mostrado em relação com os chakras? A primeira coisa é que o reflexo externo o que eu vejo fora é aquilo que eu tenho dentro, né? Então, tudo aquilo que eu tenho dificuldade externamente, eu tenho dificuldade internamente. Então, por exemplo, o trabalho. O trabalho não é o seu sustento, o trabalho ele vai trazer uma dificuldade interna que ficou aprisionada lá com a mãe, porque mãe é sustento, né? Você tendo sido amamentado ou não, a mãe é o símbolo da vida, né? No início da nossa jornada aqui, e também o símbolo do sustento. Tanto que todas as mães se preocupam com o emprego e com quanto a gente ganha, porque ela está preocupada com o nosso sustento, né? Isso é do feminino e da função materna. E aí, se algo foi interrompido nesse momento, a sua dificuldade também vai se refletir fora. Eu entendo que nem tudo a gente tem consciência. Por isso é importante a gente fazer essa jornada de autoconhecimento, para que a gente possa ir cada vez mais compreendendo as dores que a gente carrega e fluindo de uma maneira melhor, de uma maneira consciente, mais equilibrada no mundo aqui fora. Então, fora e dentro vão se equilibrando. Bom, as constelações mostram que a gente ainda está muito arraigado às dores mais primárias. Culpa e raiva, inconformismo com aquilo que os pais nos fizeram, mesmo quando somos adultos, a gente ainda está lá na dor daquela criança. E uma dificuldade de seguir em frente, até mesmo repetindo padrões da família de origem, né? Então, se os pais não progrediram materialmente, por exemplo, a gente encontra uma forma de pertencer àquela família fazendo a mesma coisa, que é a chamada má e boa consciência, né? A boa consciência faz com que eu acompanhe a família de origem. Agora, se eu tenho a oportunidade ou a chance de seguir em frente e fazer algo grandioso, a gente começa a entrar num mecanismo de autossabotagem por culpa. E a culpa está onde? Aqui no segundo chakra. Então, a minha culpa de fazer melhor e de seguir em frente impede que eu evolua ou que eu atinja níveis melhores ou dias melhores ou faça conquistas melhores na minha vida. A gente sente culpa de sair de casa e seguir em frente. Quantas pessoas vocês conhecem que na hora de, por exemplo, de construir um relacionamento, de casar, teve dificuldade de sair da casa dos pais ou, no mínimo, procurou conciliar a sua casa com a família atual nos arredores, né, da família. Então, tudo isso que a gente vai carregando de culpa, essas emoções densas, elas estão ali nos primeiros chakras, né, nos 3 inferiores, né, que é o básico ou raiz, no chakra sexual e no plexo solar. E
E essas dificuldades desses 3 níveis, elas aparecem o tempo todo na terapia ou nas constelações familiares. E a gente vai observar que aprender a lidar com essas emoções vai nos colocar diante, de novo, né, do despertar da consciência de quem somos, de fato, com questões muito simples, que é fazer a travessia tanto pela escalada evolutiva dos chakras, seja pela escalada da constelação familiar, da terapia, em lidar com a máscara, com a sombra e com o self. Então, o que é a máscara? A máscara é quem eu aparento ser, e a sombra é quem eu acredito que eu sou. Essas emoções densas que surgem lá na infância ou que nos acompanham desde a gestação até cerca de 5 anos de idade, elas geram uma dor, seja de abandono, seja de rejeição, carência, manipulação, traição, exclusão, ou de humilhação, que fazem com que eu acredite que eu sou, né, esse vazio, essa coisa rejeitada, ou essa pessoa humilhada. E aí eu crio um recurso, que é quem eu aparento ser, que encubra essa dor. E na verdade a gente está pondo de lado, né, ou excluindo que dentro de nós, aqui na sede da nossa alma, existe um eu maior e uma essência divina, que é o nosso self. E qual é a nossa missão, né, nessa era? Se não voltar aqui para o chakra cardíaco, se não aprender a amar. E esse amar é um amar muito livre, de culpa, de vergonha, de carências. É o amor próprio e o amor ao outro incondicional. Porque dentro desse processo, quanto mais a gente se distingue do nosso ego, a gente percebe que as outras pessoas à nossa volta também estão fazendo essa jornada, com o nível de consciência que elas têm ou podem ter nesse momento. Essa descoberta, né, essa elevação, conforme a gente vai pondo tudo em pratos limpos, né, as nossas emoções, as nossas dores, e o nosso desapego, né, desse euzinho que está aqui dentro, vai nos colocando cada vez mais em harmonia com o todo à nossa volta. Então, se a gente está aqui tendo como missão amar a si mesmo, ou como diria, né, o grande mestre Jesus, amar ao próximo como a mim mesmo, eu só posso amar ao próximo, né, com esse despreendimento quando eu consigo ter amor próprio. E para eu chegar no amor próprio, na sede da minha alma, aqui dentro do meu ser, é preciso se livrar dessas emoções densas e carregadas que nos conectam aos chakras inferiores. Essas dores que anuviam a nossa trajetória. Enquanto eu exigir algo para mim, eu não consigo fazer para o outro, eu não consigo me colocar a serviço. Enquanto eu exijo que o outro me dê, nem amor por mim mesma eu tenho. Porque essa dependência faz com que eu não seja autossuficiente. E o despertar está ligado a esse processo de completa autoconsciência, né? Quando nós sabemos quem nós somos e a nossa potencialidade, o poder interior que cada um tem, nada mais aqui fora é uma exigência, né? A gente vai e conquista ou a gente atrai. A gente não exige mais, né? Então, para a gente chegar aqui nesse despertar, livrar-se dessas emoções e desses sentimentos que nos pesam, né? Que nos carregam de energia densa, é essencial. Então, aqui eu tinha colocado que tudo quando a gente está vivendo, né, nesses 3 chakras com prioridade, tudo é muito denso e cristalizado. Então nós temos padrões de crenças muito fortes e muito
enraizados, né? Que a gente defende com a emoção de um time de futebol, como se isso tudo fosse a vida que nós temos naquele momento e justificamos que as paixões são assim e nos apegamos a ela. E o futebol é só um exemplo, tá? Sem ofensas aos homens que curtem futebol, mas é um apego. Assim como a percepção daquilo que eu vejo, né, e contestar o que o outro vê, o posicionamento que nós assumimos diante da vida como sendo certo, inequívoco e imutável, assim como a nossa necessidade de autoafirmação dentro desse euzinho, né, o apego ao ego e as crenças que nós recebemos da família. Então, para quem também traz como verdade os famosos versos da Gabriela, né, o modo Gabriela de ser, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, não tem crescimento, né? Ainda está aqui nesses níveis de consciência em que eu só vejo aquilo que eu desejo e não compartilho com os demais e não aceito as demais visões. Então não tem como a gente subir nessa grande janela da alma ou nessa escalada evolutiva, né, pelos níveis de consciência. O que nos mostra que esse universo de fantasia, né, quando os hindus falam de desvendar o véu de Maia, não é algo que eu faço de fora para dentro. Maia está aqui dentro. O véu está por trás desses olhos físicos, encobrindo ou filtrando aquilo que eu consigo ver e me permito ver aqui fora. Quanto melhor a gente trabalha essa densidade de crenças, de padrões e de emoções que geram apego, que geram dor e sofrimento, tanto melhor a gente cresce e sobe de nível, né? Cada chakra é como uma janela por meio da qual eu vejo o mundo. Na constelação familiar, a gente vai falar que os traumas fazem o filtro para esse olhar para o mundo aqui fora. E a gente está sempre falando da mesma coisa, né? O que nos aprisiona são os traumas, mas os traumas sobrevivem graças ao nosso ego infantilizado e à insistência de que tudo tem de ser para mim, né? Tem de servir a mim, que o mundo tem que ser de acordo com aquilo que eu quero e não ao contrário. Nós somos seres da vida e como seres da vida, a vida é imensa, a vida é grandiosa, a vida estava aqui antes de nós chegarmos. Então nós servimos a ela e não o contrário. E aqui eu tinha dito, né, que quanto mais apegados a essas experiências, então ao ego, mais estagnados nós permanecemos e, obviamente, cada vez mais em sofrimento. Se a nossa missão é amar, a gente percebe que, conforme o Hellinger colocou, e essa é uma das minhas frases favoritas no mundo, o amor é terapia. O amor é terapia porque o amor coloca a nossa vida em ordem. O mesmo amor que adoece é o amor que cura. E quando a gente entra nessa jornada de autoconhecimento e de despertar, a gente percebe que esse apaziguamento das nossas dores, ele vem de um sentimento muito maior, que é o sentimento de compreensão amorosa de tudo o que nos aconteceu, de que tinha que ser daquela forma e não de outra. E dessa forma, né, se a nossa maior dificuldade está na família, então a gente vai vendo que se a jornada é aqui dentro, o próximo passo é o nosso lugar na família, depois o nosso lugar no trabalho, o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na espiritualidade, que é sempre de uma casinha menor, né, que a gente vai ascendendo para uma outra ainda maior. É dessa forma que a gente também vai limpando o nosso campo energético e crescendo espiritualmente, materialmente, como ser humano nas suas mais amplas dimensões.
Dessa maneira a gente consegue galgar relações afetivas e prósperas cada vez com maior profundidade onde quer que nós estejamos. Se eu sou todo com um, né, para a gente atingir esses níveis dos chakras saudáveis, a gente precisa também adotar comportamentos saudáveis. Esses comportamentos saudáveis não vêm apenas de pensar, de ter uma ideia do que seja, mas sim da prática. E toda a prática envolve essa colocação muito simples que eu disse anteriormente, mas nem porque é simples é fácil. É um sim. É um sim para a vida como ela é. Dessa forma, eu consigo estabelecer essa relação, né, a partir aqui do chakra coronário. Se eu sou um com o todo, então eu sei, eu vejo, eu falo, eu amo. E aqui mais para baixo, né, no plexo solar, eu faço, eu sinto e eu sou. Mas dessa maneira grandiosa em que a vida não precisa mais me servir, mas eu me coloco a serviço e sou contribuição. E quando a gente trabalha nessa linha, nessa perspectiva, a gente consegue, eu não diria que acelerar, né, mas a gente consegue garantir uma subida nessa escala que acaba sendo cada vez mais fácil, né? Não porque os desafios diminuem, mas quanto mais eu entendo que eu passo por aquilo que eu preciso, melhor eu passo por aquilo que eu preciso e sigo melhor para as coisas maiores e grandiosas que todos nós temos para fazer. Bom, isso era o que eu tinha para falar hoje. Mais uma vez eu sinto muito pelo atraso no início da transmissão e para quem ficou esperando o YouTube, eu também peço desculpas. Eu vou deixar disponível, como eu disse no início da live, para quem quiser acessar por lá. No dia 18 de agosto tem um novo encontro falando sobre carreira e profissão dentro desse grande propósito de vida que a gente tem. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou ficando por aqui. Mas quero agradecer a presença do Rafa. Boa noite, Rafa. Paty, amiga querida, um beijo grande. Muita saudade de você, que bom te ver aqui. Eline, querida, muito bom te ver. Agradeço a presença da Tônia, da Gláucia, da Drica, Lorena, do meu amor Murilo. Marcos Alves, que saudade imensa de você, que bom te ver aqui. Lu, um beijo grande. Conceição, Marcelo, Nivaldinho, querido. E grandes histórias sobre um Fusca amarelo. Mário, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo. E se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar depois pelo direct ou nos comentários da live quando ela for disponível ao vivo. E fica o convite para o nosso próximo encontro, tá? Um beijo grande para todos e até a próxima.